Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Meu nome é Priscila Rice e venho até vocês do Live Oak Record, estúdio em Berkeley, Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Bem, Priscila, estou de volta a Austin, no Texas, conversando com todos do meu home office. E esta semana estou fazendo uma série ao vivo sobre educação do fundador. E esperamos que membros de todo o mundo possam participar. Isso parece ótimo! Então, hoje, você sabe, prometi que falaria sobre partes do meu livro, O Terceiro Paradigma, cujo subtítulo é Uma Mudança Radical para um Maior Sucesso. E há uma seção importante sobre como grandes líderes comunicam sua visão. E é sobre isso que vou falar hoje. O material saiu direto do livro. E eu acho que todos nós somos líderes de alguma forma. A maioria de nós tem colaboradores. Mas você sabe, você é um líder. Você pode ser líder no seu negócio e certamente com seus clientes. Portanto, para expandir a sua capacidade de liderança, é importante ter adesão e consenso e levar os projetos adiante. Apesar dos desafios que possam surgir, e o livro é sobre cocriação, e cocriação envolve saber como colaborar de uma forma que tire o melhor proveito de seus parceiros e de você mesmo. E obter adesão e consenso como líder e levar os projetos adiante, apesar dos desafios que possam surgir. Eu disse em um podcast anterior, você sabe, mantenha a visão, não os obstáculos. E esse é um tema importante no livro porque sempre há obstáculos. Houveram obstáculos quando comecei o BNI, houveram obstáculos quando nos tornamos internacionais, houveram obstáculos durante o Covid. Há obstáculos hoje e haverá obstáculos amanhã, mas a chave para ser um grande líder é manter a visão e não os obstáculos. Isso significa que o líder é basicamente ser um campeão defendendo a visão. Portanto, a aplicação de qualquer conceito no mundo real é crítica se você deseja realmente impactar as pessoas. As pessoas que trabalham para você e as pessoas que trabalham com você. Portanto, é necessário um tipo especial de líder para executar essa ideia de cocriação. E, novamente, um exemplo de cocriação, se você ainda não ouviu o podcast anterior, crowdsourcing, é um ótimo exemplo, trabalho de think tank. E falo sobre isso, sobre muitos tipos diferentes de cocriação. Portanto, liderar um processo cocriativo tem que começar realmente demonstrando uma confiança silenciosa em sua capacidade e na capacidade de todos os outros. Os líderes cocriativos são como os regentes de uma sinfonia. Seu papel é unificar os intérpretes, definir o ritmo, manter a orquestra tocando no tempo e em sincronia. E é aqui que eles são os campeões da visão. Eles mantêm a grande visão, uma imagem completa do objetivo primordial, ao mesmo tempo que permitem que todos adicionem suas próprias contribuições, exclusivas ao resultado do crowdsourcing. Você sabe, à medida que o mundo se torna cada vez mais complexo e interconectado, a abordagem tradicional de liderança de cima para baixo não é realmente eficaz. E vimos isso no primeiro paradigma sobre produção e competição. E começamos a ver isso relaxado com o segundo paradigma, onde se tratava de cooperação. Mas a cocriação é mais circular, eu diria, do que uma pirâmide. Para criar mudanças duradouras, os líderes
realmente aprendem como cocriar com suas equipes, identificando os pontos fortes dos membros da equipe. Criar um ambiente seguro, isso é importante, onde todos se sintam ouvidos e respeitados. Todos precisam ter a oportunidade de conversar e aproveitar essas habilidades para alcançar o sucesso coletivo. Agora, existem muitas maneiras pelas quais os líderes podem manter a visão de um projeto ou de um negócio. E começa com os líderes sendo muito claros sobre o que desejam alcançar e por que isso é importante. Obter informações sobre isso também. Você não pode simplesmente dizer de cima para baixo: isso é o que vamos alcançar. Você tem que conseguir adesão. Portanto, eles têm que estar abertos às contribuições de todos os membros da equipe e só então a equipe poderá chegar a um consenso e avançar junta, como sempre, em alinhamento com uma visão abrangente. Você também precisa ser capaz de aproveitar a inteligência contextual. Eu sei que já falei sobre inteligência contextual antes. Aprendi isso pela primeira vez com Warren Bennis, que em sua época, era o maior especialista em liderança. E estudei com ele na Universidade do Sul da Califórnia, USC. E é uma inteligência em termos de compreensão no contexto da situação. E cada contexto é um pouco diferente. As pessoas são diferentes. Então você precisa aprender como trabalhar com elas. Assim, os líderes têm que ser capazes de adaptar os seus planos e estratégias à medida que as circunstâncias mudam. Quero dizer, certamente fizemos isso no BNI quando o Covid chegou e fizemos a transição de quase 10 mil equipes, praticamente da noite para o dia, para o online. Portanto, os líderes têm que ser capazes de identificar potenciais desafios e sabotadores, pessoas que possam querer minar o processo e ter que agir e gerir isso de forma eficaz. Você faz isso fazendo perguntas. Os líderes podem realmente obter muito valor das equipes cocriativas simplesmente fazendo boas perguntas. Você sabe quando você quer fazer isso? Quando queremos tomar essa decisão? Qual é o nosso objetivo final para esse projeto? O que nos impede de alcançar o sucesso? Ao fazer boas perguntas rotineiramente, você tem o efeito de reforçar o consenso e garantir uma visão coesa entre as partes interessadas, os stakeholders. Eu conto uma história no livro sobre Richard. Falamos sobre quem é Richard. E há um exemplo em que há uma discussão, um desacordo de uma forma agradável, mas um desacordo. E alguém disse à pessoa de TI que estava conduzindo a reunião: sabe, você tem que encerrar isso. Eles realmente discordam. E o profissional de TI disse: não, isso é bom, isso é bom. Deixe-os falar. Eles vão discutir isso, eles chegarão a um consenso. E eles fizeram. E isso é uma ótima liderança. Às vezes, você tem que liderar por trás, mas com guarda-reios. Você tem guarda-reios, fique por trás dos limites, mas você lidera por trás. Às vezes, liderar no processo co-criativo pode parecer que sua equipe está comandando as jogadas, comandando o campo e você apenas correndo atrás deles. E, na verdade, alguém me disse uma vez: deve ser como se todo mundo estivesse correndo por um campo ou por uma pista e você estivesse correndo atrás deles, Ivan, e estivesse movendo as mãos e dizendo: não, não, vocês estão fora dos limites. Vocês estão fora dos limites, movam-se dentro dos limites. Você, aqui à esquerda, está fora dos limites, volte para cá. E é um pouco assim, mas quando todos estão correndo e você tem esses guarda-reios de proteção, eles estão alcançando sucesso e estão levando você em uma direção que será
muito mais bem-sucedida do que tentar fazer isso sozinho. Portanto, ao treinar e cultivar sua equipe, os líderes precisam renunciar ao controle e se concentrar em treinar os outros para que tenham o melhor desempenho. E é por isso que é importante identificar os pontos fortes dos membros da equipe. E o líder poderá então posicioná-los para contribuir com o grupo. Comunicação clara e eficaz. Comunicação é necessária entre todas as partes interessadas. E falei no livro sobre saturação da comunicação, que quando há um desafio, basta saturar a comunidade com informações para que ela saiba o que está acontecendo. Você sabe que fez um bom trabalho quando as pessoas param de latir, param de reclamar e, até certo ponto, param de comparecer às reuniões que você poderia ter, porque elas sabem o que está acontecendo. Eles estão bem entre as coisas que já se acalmaram. Acima de tudo, o líder tem que ser um exemplo para os outros. Eles têm que ter a mente aberta, ser respeitosos, profissionais, não fazer julgamentos, ser humildes, transparentes, agradecidos. São muitas coisas que um líder precisa fazer, mas são essas coisas que fazem um grande líder. Mais do que isso, as suas ações devem incorporar a visão do projeto, o resultado mutuamente desejado. Caso contrário, eles atrasarão todo o processo. Fizemos uma pesquisa aberta para este livro. Tínhamos 4.000 pessoas. 4.000 pessoas responderam. E o que foi surpreendente é que continha 1.945 menções à palavra líder. Então, de 4.000 pessoas, quase 2.000 falaram sobre a importância da liderança na cocriação. E, obviamente, a liderança é uma parte importante do processo. Sei que nosso tempo está acabando, mas deixe-me contar mais algumas coisas e encerraremos. O que provavelmente devemos observar é a procrastinação. Essa cocriação é dinâmica, é confusa e, ao mesmo tempo, uma bagunça lamacenta. E uma coisa bela, e mantém os dois pontos simultaneamente. Portanto, não sucumba à bagunça, resolva. A falta de transparência pode ser um problema. A cocriação tem que ter muita transparência. O perfeccionismo pode ser um problema com a cocriação. Citamos o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, que disse: se você não fica envergonhado com a primeira versão do seu produto, você o lançou tarde demais. Portanto, não há problema em cometer alguns erros. E falta de humildade, isso é um problema. E eu já disse isso antes no podcast do BNI. Pessoas humildes não pensam menos em si mesmas. Eles apenas pensam menos de si mesmas. E a falta de humildade pode ser um problema real no processo de cocriação. Os líderes não apenas defendem a visão do projeto cocriativo, mas também devem responsabilizar-se. E reconhecer e lidar com essas barreiras é um bom ponto de partida. Eu recomendo fortemente o livro para quem deseja aprender um pouco sobre cocriação, e grande parte do livro é sobre como lidar com conflitos. Acho que não falei sobre essa seção do livro. Preciso fazer isso no futuro. Mas como lidar com o conflito é um deles. Por hoje é isso, Priscila. De volta com você. Ótimo, isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprogrammas.com e esses programas de áudio fornecerão a vocês as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI.
Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprogmas.com e use o código promocional AIVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, tá? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!